Oi, aqui é a Mel da Dança de Plutão. Hoje o vídeo que eu quero trazer é uma conversa que eu tive com uma amiga, que também é uma cliente, que é sobre: eu não moro no Brasil, eu posso usar as mesmas referências? A pergunta foi porque ela realmente não mora no Brasil, mas ela lê os horóscopos e as tiragens de tarô, mas os horóscopos sofrem com isso. E onde ela mora é hemisfério norte, então os pontos de referência mudam um pouco. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso e a resposta é: não tem resposta. Como sempre, a gente não pode fechar num formato de fazer ou de viver, né, essas coisas. Eu vou falar o que eu acho e o que eu sinto que funciona, mas é para cada um ir testando e vendo o que sente mais confortável. O que acontece é que para a astrologia a gente realmente vai usar de observação dos astros, da natureza, das estações, do movimento dos planetas. E a gente vai também usar as constelações, as estrelas, né? E dependendo do hemisfério que você tá, dependendo da estação que você tá, você vai ver outras coisas no céu. Então, no inverno aqui a gente vê algumas coisas que no verão a gente não vê, pelo próprio movimento da Terra. E se a gente tá vendo aqui, a galera do hemisfério norte não tá vendo e vice-versa. Tanto que ela comentou que o desenho que a Lua faz no céu quando a Lua está crescente e minguante é invertido. Como é que isso pode afetar quando a gente está lendo um horóscopo, né? A primeira coisa que eu acredito que a gente tem que fazer é realmente ir, sair e ver, né? Assim, olha para o seu céu, olha para qual é a sua realidade. Então ela vem observando, descobrindo que o desenho que se forma é ao contrário. Então observar o seu céu, o que você pode ver, da onde você está e às vezes, né, em São Paulo a gente não vê muita coisa, por exemplo. Eu já não consigo ver estrelas. Quando eu morava no interior, já consegui ver um pouco mais. E acho que a primeira coisa é você sair e observar como é que se dão as estações onde você mora, né? Aqui, né, a gente, em São Paulo, você tem todos os climas durante o dia. Agora um pouco menos, mas geralmente você acorda com muito frio, aí tem um calor do cão, chove, alaga a cidade e aí volta pro frio ou volta pro vento, né? E então, olha como as estações se manifestam onde você mora, né? Se é muito seco ou se é mais úmido. Isso também influencia menos na leitura de horóscopo e mais na compreensão das estações dentro de você. Como é que você vive isso? Aí que a gente pode começar a pensar qual é a referência que eu vou usar para o meu dia a dia, né? Porque sim, o horóscopo que eu faço está marcando para São Paulo, que é o horário de Brasília. Então a gente tem um recorte geográfico ali. O céu de Paris não vai ser necessariamente o mesmo, o céu de Londres, o céu de Moscou, o céu da Guiné, não vai ser o mesmo. Apesar de muitas coisas falarem, o céu, ele falar de muitos lugares ao mesmo tempo, né? Principalmente os planetas Urano e Plutão, eles vão falar de uma massa de pessoas muito grande. Os eclipses também podem pegar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. O céu, ele pode ser sim, né? Porque a gente existe, né, na astrologia mundial, um mapa de cidade, cada cidade vai ter o seu próprio mapa. Então não é bobo nem inútil a gente pensar que a gente pode sim mudar as nossas referências. E uma coisa que eu falo também, que acontece comigo, e que eu já ouvi outras pessoas falando que é muito interessante, algumas coisas nos chegam e a gente não sabe muito bem por que aquilo bate, né? Então, às vezes, por exemplo, eu gosto de pegar algumas referências da astrologia védica. Eu não tenho relação direta, né, com a cultura védica, com a ancestralidade indiana, eu não tenho isso muito palpável na minha história.
Mas é isso que eu ouço, assim, algumas coisas a gente se conecta, a gente não sabe muito o porquê, né? Porque tá para além de um racional, tá para além de um saber tão palpável assim. E claro que com seus devidos respeitos, a gente pode usar daquele saber no nosso dia a dia, né? Não ficar também usando de qualquer jeito, nem falando de qualquer jeito. Mas se aquilo nos reflete, se aquilo nos faz bem, por que não, né? Então, muitas coisas que eu leio da astrologia védica, eu me sinto muito amparada, porque eu sinto alguns buracos na astrologia ocidental, ou até uma falta de maturidade para lidar com algumas coisas que a astrologia védica meio que resolve em 5 minutos. Tem algumas outras coisas que tem a ver com espiritualidade ou com religião que vêm de lugares diferentes e que nos comportam, ou que a gente se sente acolhido e a gente não sabe muito porquê. E então eu posso, né, de novo, com devido respeito, ir atrás daquilo que me comporta, daquilo que me reflete. Só que também eu tenho que lembrar de onde eu tô, assim, então faz muito sentido eu procurar um astrólogo da cidade que eu moro, que faz o horóscopo da cidade que eu moro, porque ele está lendo aquele céu, ele está lendo aquela realidade para aquele momento. Ao mesmo tempo que eu sou livre para não seguir e falar, não, mas eu não gosto dele, eu quero ver uma coisa bem geralzona. É muito livre e tem que lidar com muita responsabilidade mesmo. Saber as escolhas que você está pegando para te direcionar durante a semana, durante o mês. E é muito teste, é muito teste, assim, e um certo desapego às vezes, porque por um tempo você pode seguir um astrólogo, um tarólogo, mas ele para de comunicar com você e não existe muito essa coisa de uma, como é que chama isso? Eu não preciso ser fiel. Eu posso seguir, né, até um dado momento, mas a partir do momento que aquilo não comunica comigo, eu vou procurar alguém que esteja comunicando naquele momento. E faz parte. A gente conversa com quem está ali conectado. Quem não está mais pode se conectar com outras pessoas e outras pessoas se conectam. É muito fluido, né? É muito mais movimentado do que seguir estritamente uma coisa só. E tudo vai se complementando. Então, beleza, eu nasci numa cidade, vou ler o horóscopo daquela cidade, mas eu tô morando em outra, o meu filho tá morando em outra, minha mãe mora em outra, todo mundo mora num canto do mundo, seria uma delícia, mas eu posso sempre trazer para mais referências, assim, né? E às vezes a quietude também é bom. Às vezes não ler tantas referências também é bom. Às vezes você fica com uma, né? Passa uns meses vendo uma pessoa, 2 pessoas. Pra gente, de novo, voltar para a escuta interna. Por isso que eu falo, vai olhar a lua, vai olhar as estrelas, percebe as estações, percebe o seu corpo, percebe fome, sono, tristeza, vai percebendo tudo, porque é esse link que a gente começa a fazer. Como a gente aproveita dos movimentos no nosso cotidiano de verdade, né? E eu acho que quanto mais a gente ir refinando, mais sábio mesmo, mais, assim, objetivo a gente consegue ficar e usar esse conhecimento. Não tem, acho que não tem certo nem errado, eu acho que se você sente a necessidade de ler outros horóscopos com outras referências, se você vai ler de onde você nasceu, porque o que importa é se você se vê naquilo, se aquilo conversa com você, se você se vê refletido. Se não bate, se não conversa, não tem por que a gente ficar insistindo. E tem outra coisa, outro lugar. Pode não bater às vezes, porque a gente não é um umbigo do mundo. Né? O mundo não está aqui para servir a gente. É a gente que tem que voltar a entender que a gente está no meio de tudo e a gente faz parte. Mas às vezes não vai bater mesmo. O céu está uma coisa e você está outra, faz parte, e vice-versa.
Mas a recorrência de não bater, né? Tipo, como você tá seguindo uma pessoa que fala e aí várias vezes aquilo não bate com você, aí eu acho que sim, você tem que buscar outras referências. Um pouquinho isso que eu queria trazer. Dá uma seguida lá nas redes sociais. Um beijo.